Fala pessoal, olha nós aqui de novo. Mais um episódio do Intelcast comigo, Ricardo Agripino, nessa correria louca que tá todo mundo vendo aí, né? Quem tá acompanhando pelo Instagram tá vendo que as portas estão se abrindo e Deus tá colocando a gente em lugares onde a gente nunca imaginou. E para esse episódio de novembro, sabe aquele clima natalino, né? Que vai trazendo aquela sensação de eu preciso ser mais caridoso. A vida e a energia do ambiente começa a te cobrar a caridade. E aí, também, né, enviados por Deus, enviado por esse criador maravilhoso que temos, o pessoal do Instituto Gnose Brasil nos procurou novamente, juntamente com o Instituto ICU, Instituto da Caridade Universal. E hoje comigo aqui na mesa eu tenho a Andressa Rodrigues e o Lourenço Rodrigues, instrutores e presidentes dos referidos institutos. Então, meu querido, é uma satisfação lhe receber aqui. Obrigado, Ricardo. Andressa, é uma satisfação lhe receber aqui. Obrigada. Fiquem à vontade, a casa é de vocês, podem se apresentar para o público e nós vamos começar aquele bate-papo daqui a pouquinho. Depois que vocês se apresentarem, a gente fala dos patrocinadores aqui e vai dar um papo muito bom, tenho certeza. Fique à vontade. Eu me chamo Lourenço Lima, sou psicólogo e atuo pelo Instituto Gnose Brasil há muitos anos. A gente dá cursos de autoconhecimento, de meditação, todos sempre voltados para a evolução, tanto psicológica, quanto social, quanto espiritual do ser humano. Eu conheço a Andressa há muitos anos e nós somos casados e também participamos juntos do Instituto da Caridade Universal, que nós vemos como também um propósito de vida, algo tão incrível que já abriu tantas portas para a nossa vida e que hoje a pessoa, depois que começa a praticar a caridade, é tão difícil ficar sem praticá-la, porque eu acho que a gente vai falar sobre isso no podcast, né? O nosso tema é a caridade e o caminho da evolução espiritual. Isso. Existe toda uma cadeia neurológica que acontece dentro da gente quando a gente pratica a caridade. Existe toda uma mudança, tanto psicológica, quanto emocional, quanto espiritual, que vai transformando a nossa vida. Então a gente está no Instituto da Caridade, acredito que há uns 11 anos, fazendo parte ativamente de muitas atividades em todo o Brasil, e dá para dizer que a caridade ela vai se tornando parte da nossa vida, e que quando nós paramos de praticar ou deixamos de praticar por um tempo, nós sentimos uma falta enorme, porque a caridade é o amor. É uma das formas de falar é caridade, mas no fundo caridade é amor. E quando a gente não tem amor na nossa vida, a vida deixa de fazer sentido. Existem vários tipos de amor, né? Tem gente que fala do amor romântico, tem gente que fala amor eros, o amor filia, tem gente que fala do amor da amizade. E a caridade é um dos tipos mais puros de amor ágape que existe, que é o amor ágape, né? Então, estamos muito felizes em fazer parte aqui do Intelcast com você, meu querido. Obrigado pelo convite. Eu que fico feliz e honrado demais em receber vocês. Fique à vontade. Meu nome é Andressa. Obrigado, Ricardo, por esse convite, por estar aqui compartilhando. Como o Lourenço falou, a gente já faz muitos anos que a gente faz parte dessa instituição e a gente fala que é algo viciante. Caridade é algo que, assim, quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer, porque é como se ela desse sentido às nossas vidas, né? A gente fala assim, até na Gnose, que é o Instituto da Caridade, como você falou, ela é uma instituição parceira do Instituto Gnose Brasil, e a gente fala que é uma das áreas, se a gente pudesse falar assim, mais bonitas dentro dessa instituição, porque ela dá sentido à vida, né, a nossa vida, porque não teria sentido uma vida da pessoa crescer, se desenvolver, morrer, e qual o sentido de tudo isso? Acho que essa é a pergunta-chave, que quando ela bate na porta, exatamente essa pergunta que você falou, eu já me fiz e foi ela que abriu a porta. Tá Será vendo? que é só isso? Será que é só isso, né? Qual o sentido? Por que será que quando a gente ajuda alguém, a gente fica mais feliz do que a própria pessoa, né? Então, essa caridade, isso como o Lourenço falou, esse amor ágape, ele é esse amor incondicional, né? Esse amor que a gente não consegue medir. Na própria Bíblia é citado a palavra, a caridade, né, vem de caritas, que significa amor. Então é a tradução de amor mesmo. Então a gente vê que às vezes é usado caridade, às vezes é usado amor, esse amor ágape. Então se é uma tradução, o que tem de mais elevado
do que a própria caridade, esse amor ao próximo, né? Então a gente vem desenvolvendo esse trabalho e é o que dá esse sentido e a gente quer cada vez mais poder propagar isso e ajudar o maior número de pessoas. Excelente, usem o canal, estamos de portas abertas para vocês sempre. Já começamos daquele jeito, né? O coração já deu pra irrigar bastante de sangue, aquela emoção que chega. É muito bom falar de caridade, também vou falar de algumas experiências pessoais com vocês, mas antes, vocês já sabem quem tá sempre comigo, Chiquinho e Léo, já joga na tela pra mim aí, os nossos patrocinadores, All Fitness Suplementos, né, do meu irmão Léo e agora padrinha dos bebês, e a Sara, né, esposa do meu amigo, meu irmão Léo também, uma madrinha dos nossos bebês, tá aí sempre com a gente. A lojinha de suplemento mais completa de Santa Luzia e região, vocês podem fazer contato lá pelo Instagram, pelo WhatsApp, fazer aquele orçamento, levar aquele suplemento de qualidade para casa, para cuidar do corpo, que corpo são, mente sã, né? E a Evolution Fitness, a academia mais completa lá do nosso bairro, ambiente aconchegante, bem familiar, 3 ambientes para você treinar, equipamentos de primeira, e se vocês querem bater um papo comigo, pode ir lá, que eu também tô lá todos os dias, dando um jeito aqui nesse corpo de papai, né? Porque a pochetinha não pode ficar muito protuberante não, eu acho. Beleza, galera? Então vamos embora aqui pro nosso bate-papo. Nosso assunto é caridade e o caminho da evolução espiritual. Como eu bem disse para vocês, não só parece, né? É fato. Existe uma energia coletiva que começa a acontecer agora, nesse período do ano, que é a energia da caridade. Né? Esse movimento coletivo faz com que as pessoas que até nem sequer se debruçam em cima do assunto sobre caridade também se sintam envolvidos. Né? Então, conforme ontem eu acompanhei a live de vocês e eu fui percebendo, fazendo essas comparações, queria que a gente já começasse a falar nessa questão do âmbito coletivo, do bem-estar coletivo que a caridade traz. Bom, é muito interessante falar sobre isso, porque quando o ser humano ele se sente sozinho, ele liga o modo sobrevivência. E quando ele liga o modo sobrevivência, ele não ativa o neocórtex. Quando isso acontece, a pessoa toma decisões muito baseadas na sua parte instintiva. E dessa forma, a pessoa não evolui, não cresce, não compartilha e não tem o espírito de cooperação. Então imagina uma sociedade onde é cada um por si. Você vai ter que produzir seu alimento. Você vai ter que se proteger. Você vai ter que construir sua moradia. Você vai ter que fazer tudo sozinho, porque é cada um por si. Como é que isso vai evoluir ou em que velocidade isso vai avançar? Eu acho que a passos de formiga, né? Agora, a partir do momento que existe uma cooperação, que existe uma união, que existe uma ajuda mútua, que existe esse espírito da caridade que você vem falando sobre o Natal, existe uma evolução muito grande. Porque cada um pode fazer o que é bom e ter resultados fantásticos e compartilhar. E assim a sociedade, o âmbito social, ele tem um avanço exponencial, um avanço quântico, quando nós pensamos que a caridade se envolve no meio social e se envolve no meio das pessoas. Então sempre que você vê uma pessoa passando qualquer tipo de necessidade, essa pessoa, a única alternativa dela, primeiro sanar necessidades básicas. Então ela está em modo sobrevivência. Ela não tem criatividade, ela não tem inspiração, ela não tem um monte de recursos que uma pessoa que se sente segura, feliz e amada possui. Então a caridade sim, ela é um instrumento incrível de evolução social, mas não só social. Acho que durante o podcast nós vamos falar sobre outros tipos de evolução que a caridade traz também. Estão pontuados aqui. E eu acho que agora, como você falou, Ricardo, é o momento perfeito para as pessoas que não fizeram caridade ainda, que nunca experimentaram sentir o que é essa emoção, né? Porque a gente fala que às vezes a pessoa nunca sentiu, então ela não sabe o que é. Então, já que tá nesse momento de fim de ano, de Natal, por que será que as pessoas ficam mais sensíveis, né? A gente vê que tem toda essa história crística, toda essa história desse sacrifício que o próprio Cristo desempenhou pela humanidade. Eu acho que isso sensibiliza. Todo esse percurso que foi realizado nos inspira. Então, acho que é o momento para aquela pessoa que ainda não começou, né? Não precisa ser algo grandioso. A caridade, ela não precisa começar com a gente entregando, 100 marmitas na rua. Ela tem que só começar. E a própria Madre Teresa falava, começa por quem tá mais perto de você. Né? Se não pode ajudar 100, ajude quem tá mais perto. Porque às vezes a gente quer mudar o mundo
e trata mal as pessoas que estão com a gente no nosso dia a dia. Não adianta querer mudar o mundo se não muda a si próprio primeiro. É uma questão básica sempre do autoconhecimento, né? Tudo passa por E às vezes aquela pessoa, até da família, o nosso esposo, a nossa mãe, a gente trata mal. Isso também é caridade, né? E isso também influencia muito na caridade. Ter esse próprio perdão, né, também é a parte que tá ligada com essa própria humildade. Então, a gente tem que aproveitar esse momento, né, de fim de ano e tudo mais e falar, eu quero começar. De alguma forma, seja ajudando, seja com um abraço, seja com uma conversa, e aí a coisa vai fluir e a pessoa nunca mais vai querer parar. E trazendo esse assunto que a Andressa comentou, a própria Madre Teresa falava assim, no final... sempre foi entre você e Deus, e não entre você e os homens. Então, muitas vezes a pessoa quer fazer caridades grandiosas de alguma forma para aparecer. Por quê? Porque na nossa sociedade, a gente não pode ser hipócrita. Existe uma força muito grande que move as pessoas, que é a vaidade, que é o orgulho, né? Então, a partir do momento que você é movido por forças assim... Inclusive, é uma das coisas que estão sendo estudadas através de ressonâncias magnéticas. Você tem formação em alguma área de psicologia, psicanálise? Eu sou psicólogo, né? E tenho... porque é praticamente neurociência pura, explicada por algo que até então tratado como esotérico, né? Exatamente. E é importante porque tem muita gente que às vezes não tem essa abertura tão espiritual e é uma pessoa mais intelectual. Então, quando você fala da forma científica, a pessoa aceita, entende e pratica, mesmo que for intelectualmente, a prática vai mudar ela. Por quê? Porque ela vai sentir todos os benefícios de praticar a caridade. Então, o nosso cérebro, ele identifica quando você faz uma coisa por vaidade, quando você faz uma coisa por orgulho e quando você faz uma coisa por amor. É completamente diferente. Existem várias áreas do cérebro que só são ativadas quando a gente faz por amor. Então, isso é o mais bonito. Vocês já sentiram aí, né? Você já chegou até aqui, não deu like, não comentou, já não compartilhou. Vocês estão perdendo tempo, tá? Já deixa o like aí. Ajude a chegar a mais pessoas. Ajude a chegar a mais pessoas, é maravilhoso. Quando vocês estão falando, eu tô aqui enchendo a gaveta de perguntas, de assunto. Já é caridade, né? Dá um like aí. Com toda certeza. Lembrando que o nosso trabalho aqui também, ele é feito praticamente voluntário, né? O Léo, meu patrocinador, meu compadre, meu irmão, ele também tem um instituto que chama Amar ao Próximo, onde nos finais de ano a gente costuma fazer um jantar lá na academia, servir para os moradores de rua, dar a eles um momento de lazer, a gente brinca com eles, zoa a cara deles, e isso é legal porque a gente tem uma troca bem genuína, sabe? Então, assim, é um assunto que eu já realmente queria estar falando. Sobre essa questão da energia coletiva, né? A individual, que obviamente parte dela, a questão do autoconhecimento, entender que para mim ser caridoso com o próximo, eu preciso até mesmo ser caridoso comigo, entender, reconhecer minhas dificuldades, minhas limitações, me respeitar e me oferecer a ajuda que às vezes eu estou esperando do próximo. Acho que começa aí e a gente começa a enxergar um mundo diferente mesmo. Eu tive uma experiência com a minha esposa no ano passado, quando a gente começou com o trabalho do podcast. A gente estava passando por um processo de readequação espiritual na nossa vida, com esses estudos, e a gente integrou um grupo de uma casa espiritual da nossa região e fomos com eles entregar marmitas para o pessoal aqui na Pedreira Prado Lopes. E eu já fui ali muito na minha época de polícia. Eu ia ali com outras intenções, eu ia ali para abordar, eu ia ali para prender, eu ia ali para poder fazer o papel que o Estado me cobrava. Mas quando eu me vi lá dentro novamente, sem a farda, com a minha esposa do lado e com o pessoal entregando marmita para aquelas pessoas viciadas, eu não vou mentir para vocês não, eu tive um estalo na mente assim que eu realmente me vi num paralelo que eu não enxergava quando eu passava lá trabalhando. E isso já me trouxe uma sensação de satisfação e alegria imensa. Já começou aí, quando eu cheguei lá. E aí, durante o que o pessoal ia entregando os lanches lá e tal, interagindo com o pessoal, eu escolhi aleatoriamente umas 2, 3 pessoas e sentava do lado delas para bater papo, para perguntar, né, por que ela estava ali, se tinha alguma situação que a gente pudesse ajudar fora só aquele prato de comida. E eu fui vendo algumas realidades e falei, meu Deus, eu passava aqui tantas vezes, eu nunca imaginei que cada cabeça é uma história.
Porque às vezes a pessoa tende a julgar muito, né? Às vezes a pessoa não quer ajudar, ela se exime da responsabilidade de ajudar, porque ela pensa, não, essa pessoa tá aqui, é um drogado, essa pessoa cometeu algum delito, alguma coisa, mas a gente já não tá nesse papel, não cabe a nós Quando a nossa julgar. consciência encosta na caridade, o preconceito vai embora totalmente, né? E aí, sobre isso, eu queria que vocês comentassem sobre essa questão da caridade voluntária e honesta, né? Porque é necessário, igual você falou, a gente vê, nós não estamos no papel de julgar ninguém, mas a gente usa também exemplos ruins para que a gente não cometa. A gente não deve fazer caridade esperando o reconhecimento das pessoas, e sim sabendo que a nossa recompensa vem do céu. E ela vem imediata, quando é sincero. Quando é algo voluntarioso, algo realmente honesto, algo que realmente tenha doação verdadeira, é inegável o resultado. Qualquer um que experimentar isso vai saber o que é realmente, né? O poder da caridade da nossa vida, que é fazer a caridade com coração espontâneo e em silêncio. Ricardo, você pode enganar alguém, mas você não pode enganar a si mesmo. Às vezes a gente conta histórias para si mesmo tentando se convencer de alguma coisa. E enquanto a gente se mantém vítima das próprias histórias, a gente não muda a nossa vida. Da mesma forma que você não pode se enganar, você também não pode enganar uma ação ou um comportamento que você faz com intenções ou quando você faz com amor. Ou seja, o teu cérebro, ele sabe o que é a autêntica caridade. E quando você age com a autêntica caridade, partes do teu cérebro começam a funcionar diferente. É normal que você, ao ajudar uma pessoa, porque no momento antes de ajudar, existe uma fração de segundo que talvez a tua mente fale, é melhor não, vou ignorar, vou passar direto. Mas quando você pega esse ímpeto de ajudar e você vai ajudar, você que já começa a ativar uma parte do seu cérebro chamada córtex cingulado, que tem relação com a empatia. É como se fosse a tua cognição social. Você se coloca no lugar do outro e você não enxerga mais o outro como algo distante de você. Mas o sofrimento do outro também é o meu sofrimento. Se tem alguém aqui e eu posso ajudar, eu vou fazer. Então, a partir disso, você começa a entender o que é empatia. É se colocar no lugar do outro, é vestir o sapato do outro. Então, quando você faz isso e você vai até uma ação de caridade, você está, naquele momento, investindo num traço do seu caráter. E quando você investe num traço do seu caráter, você sente um tipo de satisfação por estar fazendo algo nobre. Pensa bem, a gente tem uma vida tão corrida, são tantas coisas acontecendo, a gente tem tantas preocupações, o tempo inteiro a gente está preocupado com alguma coisa, e quando você para fazer algo nobre, é como se o teu corpo dissesse, parabéns, você nasceu para isso, continue. Ou seja, ele te agradece. Então, quando você sente aquele calor no peito, quando você sente a sua pressão sanguínea baixar, aquele relaxamento, aquela vontade de sorrir, existem alguns hormônios que entram em atividade. A neurociência fala que existem os 4 hormônios da felicidade, o quarteto mágico, né? Que nós conhecemos como ocitocina, que é o hormônio do amor, do vínculo. Quando o bebê nasce, a mamãe é banhada. Banhada de ocitocina. Existe um hormônio chamado serotonina, que é ligado ao bem-estar e à felicidade. Existe um hormônio chamado dopamina, que é ligado ao nosso sistema de recompensa e de prazer. E existe um hormônio chamado endorfina, que é o principal analgésico natural do mundo, ligado ao prazer físico e ao bem-estar também, que você deve ativar quando vai para a academia fazer musculação, né? Então, quando você ativa esses 4 elementos e você reduz a produção de cortisol, não é que o cortisol é ruim, porque ele é importante para você se movimentar, mas ele é elevado, ele te dá muito estresse, muita tensão. Então você relaxa e você sente felicidade por várias ações diferentes, porque muitos desses hormônios não são produzidos no mesmo lugar. São estimulados em glândulas diferentes do nosso corpo. Uhum. Então, quando esses hormônios são estimulados e você sente essa dose de prazer, você praticou
a caridade autêntica. Agora, quando você ajuda alguém com segundas intenções, você só ativa a dopamina. Você não ativa a ocitocina. Então, a dopamina, se você chegar, por exemplo, e pensar, quero comer um bolo de chocolate, ou você ganhou R$100, ou você fez alguma coisa prazerosa, você ativa a dopamina. Então, quando você faz uma caridade para alguém, esperando algo em troca, você ativa a dopamina, já é bom. Mas a autêntica caridade, que você não espera nada em troca, essa ativa a ocitocina. E existe uma pesquisa científica que pegaram um grupo de pessoas e para elas deram ocitocina em spray nasal. E para a outra metade deram um placebo dizendo que era ocitocina em spray nasal. As que realmente receberam ocitocina, elas praticaram atividades de caridade em dobro em relação às que tomaram placebo, mostrando que o amor realmente faz com que você veja o ser humano de uma forma completamente diferente. Então, quando você comentou que ia como policial nessa comunidade, você tinha uma postura interna, que era de identificar possíveis problemas. Então, você olhava para as pessoas como um possível problema. Mas quando você vai nessa mesma comunidade com a sua esposa, com uma postura interna completamente diferente, portas dentro de você se abriram e a sua percepção foi outra, completamente diferente. Fez com que você enxergasse aquelas pessoas como seres humanos. E aí vem o slogan da caridade, do Estudo da Caridade, né? Que abre todas as portas do coração. Que a caridade abre todas as portas do coração. E com certeza já foi esse princípio aí, né? Com certeza. Uma das coisas que acontecia com a Madre Teresa, que a Andressa citou, que ela é uma das referências, né? Existem muitas referências de caridade, mas ela é uma delas. É que ela atuava muito em casas de leprosos. Então imagina que lepra, até hoje em dia, se você vê uma pessoa cheia de manchas, com aparências de feridas ali, você não vai querer chegar tão perto dessa pessoa. Tem um preconceito muito grande, né? Entendeu? E imagina naquela época que não existia um tratamento tão eficaz e a pessoa ficava com muitas dessas feridas e ficavam com hospitais cheios dessas pessoas. E as freiras, que a gente chama de noviças, né, iam trabalhar nesses lugares e quando se deparavam com a Madre Teresa ali, ela dizia, vá lá e ajude aquele ser humano. Não, mas eu vou ajudar como? Primeiro dê dignidade a ele, abrace-o. E a pessoa chegava lá e tomava aquele choque, mas eu vou abraçar um leproso? Sim, abraça essa vida. Ele está precisando disso agora. Então, a partir do momento que você se reveste com esse amor e enxerga o ser humano como alguém digno, você planta no coração da pessoa uma semente de crescimento. Porque imagina uma pessoa que às vezes está na rua, passando por situações lamentáveis, deploráveis, desumanas, que é visto como, sei lá, um escória, peso, né? uma escória, e aí chega uma pessoa e não dá só uma comida, e senta e conversa, e pergunta qual é o sonho dessa pessoa, o que ela quer fazer, como é que ele pode ajudar. Nossa, essa pessoa está me enxergando. Então isso, às vezes, para uma pessoa que está num estado de sofrimento, é exatamente o que ela está precisando. E já que a gente está falando de evolução espiritual, eu acho que é impossível a gente não falar dessa força chamada Cristo, que é uma força que foi reconhecida por todas as culturas. Todas as culturas teve seu Messias, teve seu Cristo, seu representante de Deus aqui na Terra, né? E o Cristo, dentro do gnosticismo universal, ele é um movimento. Então, se você está assistindo esse podcast, se você quer começar a praticar caridade, se você quer iniciar esse movimento, você não precisa iniciar grande. Você só precisa começar. Por quê? Porque existe uma lei que atua na gente, que é a lei da inércia, que explica o seguinte: tudo que está em repouso tende a permanecer em repouso. Então, se você quer começar a caridade, como a Andressa falou, entregando 100 marmitas, 300 marmitas, porque tem que ser grandioso, você está equivocado. Mas se você entrega 10 e começa, aí você chama 10 pessoas para irem com você e não vai nenhuma, não tem problema. É entre você e Deus. É tão simples. Às vezes é só você usar do recurso que dispõe para comprar algo, entregar na mão de alguém que esteja com fome. Nem precisa de fazer na sua casa. Isso, mas... Nem precisa ter esse trabalho. Se tiver, é maravilhoso, porque tem o trabalho do coração na comida, né? Mas
para as pessoas que estão do outro lado aí, que vivem naquela luta, que não cozinham nem para si, não custa Sim. Mas tem um simplesmente detalhe. matar a fome e entregar um gesto Claro, de amor. e pra quem é daqui de Belo Horizonte, a gente vai deixar depois no final um telefone, que existe um grupo, né? Existe um grupo de várias pessoas que já fazem esse trabalho aqui em Belo Horizonte. Então, eu acho que, assim, é importante a pessoa fazer isso, que nem o Lourenço falou, de assumir isso como o seu caráter, pra sua vida, fazer parte de quem ela é. Eu assumo um compromisso com um grupo sério, né? Que é algo muito válido. E também fazer parte desse grupo, porque são as ações organizadas que acontecem, então a pessoa sabe que é uma instituição séria, é uma instituição que faz isso que você falou, né? Que às vezes a caridade, a pessoa, não sei se é sério. Essa pode ter certeza que é uma instituição muito séria, e a gente vai deixar também no final o contato pra quem quiser fazer parte desse grupo. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero começar, mas não sei como. Sim. Então aqui em Excelente. Belo Horizonte já existe esse grupo, inclusive a gente vai deixar depois aqui pra vocês também uma série de atividades que ainda vão acontecer nessa semana e que você ainda pode participar e já dar esse Eu pontapé espero poder inicial. estar lá com vocês. Olha, Essa coisa semana boa. a coisa tá apertada, mas vamos lá. Ricardo, tem 2 detalhes que eu queria comentar. Que o primeiro é sobre esse movimento. Então vamos supor que você começa e distribui, sei lá, você faz uma carne moída na sua casa, coloca no pão e distribui 10 pães. Não é muito, certo? Mas você fez. Você chamou seus amigos, eles não foram, mas você fez. Quando você faz, dentro de você se carrega uma verdade. Essa verdade que você experimentou. E quando você chegar para seus amigos e falar, eu fui, foi maravilhoso, e eu vou de novo semana que vem, já não é mais tipo assim, bora fazer isso, é eu faço isso. Eu tô vivendo isso. É um peso totalmente diferente. O teu verbo, ele é carregado de uma verdade, de uma força que começa a contagiar as pessoas. Tem uma experiência com Gandhi, que diz que uma mãe chega pra Gandhi com um filho, que ele era muito novinho e ele consumia muito açúcar. Ele já estava diabético e os médicos falaram, se ele continuar comendo açúcar, ele vai morrer. E ela chega pra Gandhi e fala, Gandhi, ajude meu filho, ele vai morrer. E explicou pra ele a situação. Ele falou, traga ele aqui daqui a X dias. E aí ela chegou lá, depois desses dias que ele combinou, e ele olhou pra criança e falou, você sabe, né, que não pode mais comer açúcar? A criança, sei. E a mãe falou, ué, mas por que você não falou isso pra ele há um tempo atrás? Porque antes eu comia açúcar. Eu deixei de comer para ensiná-lo. Então, esse detalhe de você começar, independente do tamanho, porque você não está começando para mostrar alguém, você está começando para si. E aí o segundo detalhe é o seguinte, existem lugares que podem ser potencialmente perigosos, né? Você é ex-integrante da polícia, então você tem uma visão assim sobre isso, mas quando você entra, por exemplo, para o Instituto da Caridade Universal, como voluntário, e vai numa atividade organizada, faz camisa, chega com um grupo, chega com uma organização, você tem uma segurança de entrar em certos lugares, e inclusive, eu acho que você vai entender o que eu estou falando, existem lugares que tem até facções, tem coisas assim, que quando vem grupos organizados, assim, de voluntários, eles respeitam. Quando você chega sozinho num lugar e ninguém te conhece, dependendo do lugar que você vai, pode não ser tão harmoniosa a sua experiência. Por isso, se a pessoa estiver assistindo esse podcast e ela entrar no Instagram, ICU Brasil Oficial, e ela mandar uma mensagem, dizer que quer fazer caridade na sua localidade, o grupo mais próximo de voluntários vai responder e vai, junto com essa pessoa, integrá-la às atividades do ICU. Excelente. Agora vamos falar um pouco da relação espiritual que a gente tem sobre isso. É claro, né? Óbvio, a lei da recompensa, ela não falha, né? A gente colhe frutos do que faz de ruim e colhemos frutos do que fazemos de bom. E a caridade proporciona um retorno, digamos assim, no mundo empresarial é retorno garantido. Então muitas pessoas parecem que se valem de ações de caridade para tentar negociar com karma, algo do tipo, e obter as vantagens da caridade, né? É algo um pouco delicado a gente falar, mas é porque eu também já
tinha muito dessa indagação, que foi o que tornou, para muitas das pessoas que podem estar assistindo, a questão da caridade algo relacionado a charlatanismo, algo relacionado a gente aproveitadora. Essa semana mesmo eu vi um anúncio no Facebook de uma criança precisando de ajuda para um tratamento de câncer, anunciado ali, né, patrocinado o anúncio, link da vaquinha. Quando eu entrei no link da vaquinha, o banco responsável pelo recebimento era o Banco Master, que a gente tem visto situações relacionadas, e tinha já uma mensagem de segurança do Google. Olha só. Nossa. Então, até nisso, porque às vezes a gente se barra em fazer o bem, porque tá acreditando que tá fazendo bem, mas percebe que tá sendo enganado e começa a fechar o coração. E para quem tá lá do outro lado que já passou por isso também, que tem muita gente com o coração fechado pra caridade, exatamente por conta desse tipo de atitude. Eu queria saber o que vocês têm, né, pra gente aliviar esses corações, pra gente amolecer esses corações, porque pra caridade, sincero, o coração tem que estar amolecido, muito amolecido, né? Com certeza. É lamentável isso, né? Mas às vezes a gente quer ajudar uma pessoa que tá lá do outro lado do planeta, porque o Brasil é tão grande, né, que às vezes a gente não tem ideia do tamanho. Mas a pessoa pode fazer algo seguro sem passar por esse tipo de charlatanismo ou esse tipo de enganação de pessoas aproveitadoras em sua cidade. Então, se na sua cidade você começa a se movimentar, certeza que vai ter ou um grupo do Instituto da Caridade ou algum outro grupo que você possa acompanhar essas atividades e que você possa acompanhar uma prestação de contas, porque uma das coisas que é importante na caridade é a transparência. Existem coisas que você tem que fazer sozinho. Você está passando na rua, tem uma pessoa precisando de comida, você paga uma comida para ela. Existe aquele ditado que fala, o que a sua mão esquerda faz, a sua mão direita não deve saber. Beleza, você não tem que chegar para alguém e falar, olha, hoje eu ajudei uma pessoa, ou como muita gente faz, olha, eu estou orando por você. Isso é uma coisa tão sagrada, tão pessoal, faz e se cala. Uhum. Mas, quando você vai fazer algo em grupo, ou você vai colocar um dinheiro numa ação, é interessante que você participe desse grupo de forma ativa e que você possa acompanhar a prestação de contas, as coisas que estão sendo compradas, quando elas estão sendo entregues e que você possa fazer parte desse movimento também. Por isso que é a responsabilidade, né, de assumir um instituto e entregar algo concreto, né, liso, transparente, né? Essa questão, a busca de um grupo de pessoas conhecidos ou que já tem a sua identidade firmada, né, com o trabalho feito. E inclusive aqui em BH, o grupo do Instituto da Caridade, eles têm até um grupo no WhatsApp, onde quando tem ali as causas, por exemplo, as ações que eles precisam fazer, e às vezes precisam levantar algum valor para ajudar, eles colocam no grupo. Nesse mesmo grupo o pessoal coloca os comprovantes, eles já compram as coisas e botam ali a nota, e vão entregar e vão fazer, e você que faz parte do grupo, você pode ir junto. Você pode participar. E a galera que bota a mão na massa. Exatamente. Sim. Todo mundo é voluntário. Então, eu acho que a primeira coisa que você deve avaliar é o seguinte, tem alguém ganhando dinheiro com isso? Porque a caridade tem que ser voluntária. Tem que ser voluntária. Imagina. É o sentido dela existir, é o sentido dela existir. É você amar o próximo, né? Sem esperar nada em troca, né? E com relação ao que a gente já falou do que a neurociência explica muito do que acontece no nosso corpo, né? Mas na nossa vida espiritual, na interferência dessas forças que a gente acredita, né? Para quem aí tá chegando, já chegou, tá aí, não sabe, eu sou um consumidor assíduo dos conteúdos do Instituto, então eu faço muitos paralelos com o que eu ouço nos episódios do Gnose a Fundo, com o que eu vou levando pra minha vida. E cheguei nesse período assim, que sinceramente pra mim hoje, pouquíssima coisa tá me fazendo pensar em dinheiro. Eu tenho feito muito mais pelo coração, pela vontade, a minha entrega na área profissional, na área pessoal, e se tornou algo praticamente automático nesse momento que eu estou vivendo. E esse retorno espiritual que a gente tem de ter paz, uma paz assim que a gente não consegue nem entender que antes não tinha, a tranquilidade de não existir mais o medo da escassez. Por mais que as coisas possam estar mil maravilhas, não estou importando. Se tiver alguém no meu caminho que precisar da minha ajuda, eu estou ajudando. Se der para me compor um grupo aqui hoje, tá indo, vou estar indo. E o coração parece que realmente se entregou. Sim.
E isso que você tá falando, Ricardo, é quando você se torna um veículo mesmo, né? Porque Deus é como se ele precisasse de uma expressão aqui no mundo físico, né? Então, quando a pessoa se torna essa expressão, ela se torna esse veículo, é porque Deus às vezes não consegue chegar até a humanidade. Como que Deus vai chegar? Ele precisa desse veículo. Então, que nós possamos ser esse veículo de Deus. Então, certa vez, até a gente já comentou isso em outras oportunidades, foi entregar comida na rua. E tinha uma pessoa ali debaixo da ponte que, quando chegou ali, ela falou assim, eu tava aqui me perguntando se Deus existia. E agora eu tenho certeza que ele existe. Porque aquela pessoa, naquele momento, para essa que estava ali necessitando de um prato de comida, era Deus. Representou muito bem. Representou Deus. Então, assim, será que existe algo mais lindo que a gente possa, né? A não ser um veículo? Então, essa pessoa... E será que uma pessoa que está inspirada, que não está inspirada, ela consegue fazer isso? Uma pessoa que tá triste, desanimada, de mal com a vida, muitas vezes ela não sente, já não se importa mais. É isso que a gente falava nisso, essa questão da empatia. A pessoa já perdeu isso. Então, quando a gente começa a ter isso, mudar essa forma de pensar, né? Que a gente vê que a caridade, ela tem muito esse sentido também de pensar, sentir, atuar. O pensar, ele vem como essa raiz, né? A pessoa começa a pensar diferente. A pessoa que tá assistindo um podcast desse, ela já tá querendo mudar a forma de pensar. E pra quem já leu Caibalion, sabe que tudo começa no campo da mente. Tudo começa. Então, a pessoa que já tá aqui, já é uma pessoa diferenciada. Ela já tá buscando algo. Peraí, não é só isso que a gente falava lá no início, né? Não é só crescer, me casar, ter um trabalho, uma profissão, e a pessoa já, ela tá buscando algo mais. Então, aí já vem essa parte do pensamento. Depois, essa emoção, ela já vem como esse combustível. A pessoa já começa a alimentar essa emoção, ela começa a se colocar no lugar dos outros, e aí depois a caridade concreta, ela já é esse fruto. A ação concreta, ela já vem como esse fruto, que é o mais importante, porque, como você estava falando, né, desse caminho espiritual, como que a caridade ajuda nesse caminho espiritual? E eu não sei se aqui já foi abordado algum desses temas sobre karma, sobre dharma, mas... Falei em um dos episódios com o pessoal do Instituto, mas foi bem pouco. Foi, bem né? curtinho. Então, na gnoses, né, no próprio conhecimento da gnose, a gente entende o karma como um próprio remédio. Não é que ele é algo ruim, mas ele vem para compensar muitas coisas que muitos erros que nós já cometemos. Então, muitas vezes, essa caridade, né, essa redenção que a gente tem que lograr, ela só pode acontecer de duas formas, pela dor ou pelo sacrifício, né? Então, assim, a gente tem que pagar de alguma forma. Uhum. A gente só pode pagar ou por dor ou por sacrifício. E aqui o que a gente tá falando hoje é esse caminho que a gente diz que é um caminho mais fácil, né? Que é o caminho de pagar com sacrifício. Porque quando a gente começa a desenvolver ele, a gente começa a pagar, porque assim, quantos erros a gente já cometeu nessa vida, e se a gente for falar aí, em outras vidas. Uhum. E às vezes a gente segue cometendo. Então, a gente acha que isso vai ficar totalmente impune. Como que vai ser isso? Como que a gente vai conseguir quitar todas essas coisas que a gente já, né, E cometeu? é sabido pela consciência de todos que a gente tem, sim, uma dívida, um saldo. Com a certeza. pagar nessa vida, né? Ninguém nega isso, né? Não, ninguém nega. E sacrifício significa sacro ofício, ou seja, o ofício sagrado, o trabalho sagrado. Então, o sacrifício, no fundo, é algo que dignifica o homem. Então, quando a gente... será que a gente pode acender aqui uma pequena polêmica no podcast? Vai que gera mais engajamento para quem está em casa, né? Mas será que Deus precisa de um papel criado pelo homem, respaldado pelo homem, que o nosso país emite através de um banco central, e você fala assim, olha, esse aqui é o dinheiro que eu estou dando para o Espírito Santo, para Deus? Será que ele realmente precisa disso? Será qual Deus ele realmente está servindo? Olha só. Então, a ideia de dízimo é o trabalho, é 10%. Na verdade, dízimo é que a gente tem a mentalidade do mínimo, né? Então, se a gente chegar aqui e falar, pessoal, olha, todo mundo que puder, 1 horinha, vamos ajudar lá na creche. Aí, geralmente, a pessoa vai ajudar 1 horinha. Mas se ela não tem a mentalidade do mínimo, pode ser que ela passe 2. Uhum. Entendeu? Então, o dízimo é como se fosse o mínimo do trabalho que você vai entregar a Deus. E esse trabalho que você entrega a Deus é o sacro ofício. É esse ofício sagrado. Não é um papel que você dá para Deus e fala, aqui está o meu pagamento para Deus. O que Deus vai fazer com esse papel?
Agora, quando você faz o sacro ofício, o ofício sagrado, o trabalho sagrado e entrega isso a Deus, inevitavelmente, Deus retribui na nossa vida com o que nós chamamos de Dharma, que a Andressa vinha falando, que são as moedas cósmicas. Porque tem muita gente que fala que a abundância vem do reino. A abundância não vem do reino? Abundância. Se você for estudar, por exemplo, na Bíblia, como é que são as paredes da Jerusalém Celestial, são todas cravejadas em ouro, diamante, pedras preciosas, como se o reino fosse a coisa mais abundante que existisse. Então, essa abundância, ela pode reverberar na vida de uma pessoa? Pode. E como é que a gente faz? É o caminho mais belo, puro, mais lindo e garantido, né? Então, imagina o seguinte: você faz caridade e essa abundância chega para sua vida. Você vai reter essa abundância? Tem que fazer circular. Tem que fluir. Energia tem que fluir, né? Exatamente, exatamente. Então, em todas as culturas que se vê sobre caridade, o dinheiro, ele serve tanto para caridade pessoal, você ajudar alguém, ele serve tanto para social, obras públicas, ou imagina, se a gente junta aqui um grupo de empresários que tem muito dinheiro e a gente abre um restaurante para dar comida de graça aos pobres. Isso aí foi o que o imperador Trajano fez em Roma, que ele é conhecido como o pai dos pobres. Inclusive ontem, se eu não me engano, você citou Roma como um exemplo de caridade forçada, não foi? Existia o patronato, né, em Roma, que era essa caridade. Em Roma, a caridade passou a ser política. Porque por muito tempo ela foi religiosa, ela era de religiões. Na Grécia, ela passa a ser mais um dever cívico, né? E a gente vê essa transição greco-romana, já passa a ser políticas públicas. E na Idade Média, ela é transferida para a parte religiosa, né? Aí que Novamente. vem, por exemplo, as santas casas. Até hoje a gente vê Santa Casa, hospitais que tem. Então, nessa época, surgiram muitos também para transferir esse poder até de cuidar das pessoas, do povo, a parte até de medicina, para a igreja. Os hospitais também fazem isso até hoje, né? Existem grupos que trabalham junto com os hospitais na questão da caridade. Porque essa parte eu não falei ontem na live. A raiz da pergunta é exatamente a mesma. Porque qual seria o interesse do sistema em manter uma caridade ativa em louros a eles, né? Isso acontece. A gente vê muito. A evolução social. Porque se o local está em miséria, tem muita gente passando fome, tem muita gente ruim, quer dizer que esse governante não é bom. Quer dizer que o local não está prosperando. E se você pega essa parcela da população que quase todo mundo ignora, que quase ninguém quer ver, e dá um pouco de dignidade a ela, parece que aquele lugar governado pelaquela pessoa está prosperando. E quando as pessoas prosperam juntas, quando elas ativam o neocórtex juntos, as coisas evoluem muito mais rápido. Então, dentro da caridade, existe a caridade que uma pessoa faz esperando ter uma vida melhor, desenvolver esses valores no seu coração, e isso já é muito bonito. E existe um detalhe que é o seguinte: quando a pessoa faz uma caridade esperando algo em troca, acontece. Acontece, eu já vi isso na prática. Eu também já vi. E a pessoa recebe o que ela quer. E aí foi o pagamento. Mas quando você faz algo sem esperar algo em troca, quando você espera o retorno da terra, você tem o retorno da terra. Mas quando você espera o retorno do reino, você tem o retorno do reino. Exatamente. E a gente não tá aqui para definir, né? A gente tem que deixar essa parte pro espiritual também, né? Porque como que a gente vai decidir o que é melhor pra gente? Em muitas circunstâncias. A gente tem que fazer e entregar isso, né? Para que isso possa reverberar na nossa vida da melhor forma possível, né? Imagina um ser como Jesus Cristo. Espiritualmente falando, a gente pode dizer que ele possui uma maturidade, que ele, digamos assim, seria considerado um adulto ou um ancião perto de uma pessoa que nem a gente. A gente seria como crianças espirituais que olham para ele como esse grande mestre que veio para nos ensinar. Então, uma criança muitas vezes não sabe o que é melhor para si. Você é pai. Imagina que você falou que tem uma filhinha de 10 anos, né? Tenho. A mais nova atual, né? É, atual.
E tem umas que estão com algumas semanas aí, né? Tá no forninho. Na barriga No ainda. forninho. Mas imagina que a sua filha, sei lá, tá com 3, 4 anos, ela fala, papai, eu quero R$1.000. Como que ela vai gastar isso? Imagina. Ela vai comprar boneca, vai comprar chiclete, vai comprar chocolate, ela vai comprar um monte de coisa que ela acha necessário pra ela. E aí, quando a gente pensa em Dharma, isso é tão maravilhoso, sabe, Ricardo, que é o seguinte: existem coisas na nossa vida que estavam programadas para acontecer porque temos que pagar por algo que já fizemos. Recorrências. E que o nosso Pai interno está guardando muitas vezes esse dinheiro espiritual para que no momento que isso vai acontecer ele fale, aqui não. Pague. Ou seja, use essa moeda cósmica da caridade e a pessoa transcenda algo que ela teria que passar, uma doença, um acidente. Por quê? Porque o nosso Pai sabe o que a gente precisa, mas a gente acha que sabe o que precisa. Então, quando a gente faz a caridade sem querer algo em troca, assim como você citou o Kybalion, né? Uhum. De Hermes Trismegisto, que também escreveu a Tábua de Esmeralda, que ele falava, é verdade e muito verdadeiro, assim como é em cima e embaixo, assim como é dentro é fora. Da mesma forma que nós temos um pai e uma mãe, fisicamente falando, nascemos da carne, espiritualmente falando, nós também temos um pai e uma mãe, que guardam nossas economias cósmicas. E essas economias nós ganhamos não quando damos um papel para uma igreja, mas quando entregamos o sacrifício para Deus. E essas moedas cósmicas, quando entregamos para o nosso pai e nossa mãe, eles são excelentes administradores. Então, às vezes, a gente está reclamando de alguma coisa da vida, mas podia estar tão pior. E o teu pai e tua mãe tá ali. Não sei se vocês já viram tipo um desenho que tem, tipo Jesus Cristo assim, levando não sei quantas flechadas. Aí vem um e passa de raspão na pessoa, e a pessoa, ai Deus, por que você não me protegeu, né? Ou seja, a pessoa tá ali sem ter tanta consciência, mas muitas vezes o seu coração tá sendo movido por uma inspiração de você praticar a caridade e espiritualmente falando, você tá se enchendo de abundância. E quando você entrega essa abundância pro seu pai e pra sua mãe espiritual, eles usam no momento certo. É um trabalho, a caridade é um trabalho tão profundo, eu enxergo como algo para mim hoje tão sincero, que quando a pessoa, ainda que no início, né, eu falei, ela não tenha tido uma experiência anterior que a marcasse com a caridade, em qualquer tempo que ela se expor a essa experiência, o resultado vai ser magnífico, né? A primeira experiência assim de caridade genuína da pessoa, ela vai ficar marcada pro resto da vida e ela vai querer sentir aquilo novamente, né? Essa questão, a gente começou também a falar um pouco mais dentro do lado religioso, né? E é um fator também que cria certos preconceitos lá fora. Até peço perdão pra vocês a gente falar disso, porque quando você tá falando eu fico pensando, gente, quem tá do outro lado precisa entender que o que a gente está entregando aqui, mostrando aqui, é a caridade genuína, sincera, honesta, né? Para que o coração realmente se abra a essa nova ideia, a ideia de acompanhar vocês, ou de acompanhar aí outras ações que eu divulgo muito, sabe? Tem pessoal, eu faço parte do Instituto Soldado Ferido, Projeto Soldado Ferido, que atende um grupo de vulnerabilidades dos colegas militares. Tem um outro que chama Semeando Vidas, que eles também estão sempre fazendo algum tipo de evento e convidando. Então, que seja assim, vai acompanhando também. Quiserem vir comigo onde eu estiver indo também, estão convidados também, né? E para que a gente consiga, assim, reforçar e reforçar a importância da caridade. Porque eu vim com essa palavra na cabeça e a importância é algo realmente muito importante para quem quer evoluir espiritualmente e pessoalmente, né? Ricardo, isso é tão bonito. E quando a gente pensa em Deus, como é que Deus se expressa? Por amor. Por amor. E ele fez uma criação, né? Se você vai para um belo rio, com pássaros cantando, com animaizinhos felizes, com um clima agradável, com um lugar... Você sente uma harmonia, não sente? Tá. Então essa harmonia ela pode estar fora de você,
e ela pode estar dentro de você. Você pode buscar essa harmonia dentro, porque Deus está dentro de cada coisa que foi criada. Então, ao mesmo tempo que ele se expressa na criação, existe uma parte da criação dele que está sofrendo. E que ele não vai aparecer num trono e falar, agora vocês não vão mais sofrer. Não. Ele falava, aqueles que cuidam dos que sofrem estão cuidando de mim. Aqueles que cuidam das minhas crianças, a mim estão cuidando. Isso significa que quando você chega até uma pessoa que sofre, com um coração compassivo, você está servindo como um instrumento de Deus para que ele possa chegar naquelas pessoas. E eu vou dizer para você, tem gente que acha que fazer caridade é ajudar o outro. Mas é ajudar a si próprio. Eu já entendi, isso é ajudar a si próprio. Porque se você for esperto mesmo, vamos dizer, se você for malandro, você vai fazer caridade, porque é viciante. A pessoa, quando começa a fazer caridade e começa a se tornar um instrumento de Deus Pai... Começa a abrir porta de todo lado, todos os lados. É bom demais. É bom demais. Desde sempre a gente pôde comprovar muito isso, eu e Lourenço. Assim, a gente desde muito jovens, né? Estamos aí desde... A gente já se mudou, morou em vários locais aqui do Brasil, graças ao Instituto Gnose Brasil. E uma experiência breve que a gente teve, assim, logo no início, nos primeiros lugares que a gente foi para realizar esses cursos do Instituto Gnose Brasil, a gente queria ter uma loja, né? A gente queria ter uma loja, a gente não tinha nem como começar, a gente não tinha nem sabia como que ia fazer. E tudo foi fluindo de uma forma que a gente ganhou tudo. São comprovações que a gente tem, são essa fé que a gente vai criando que nada nos tira isso. A experiência direta, a ação que a gente tem, não existe uma pessoa chegar e falar assim, por isso que a Gnosis, ela é a doutrina do coração, porque essa experimentação direta. Quando a gente comprova algo, a pessoa pode falar, ó, isso não é assim. Você vai dizer, não, eu tenho certeza que é assim, eu comprovei, eu senti isso no meu coração. A experiência própria é inegável. Então, chegou uma pessoa que era proprietária de um centro comercial e falou assim, ó, tem uma loja aqui pra vocês. O segurança desse lugar chegou, ó, eu tenho um balcão. Uma outra lojista falou assim, olha, eu vou trocar dos cabides, eu tenho aqui os cabides. A gente chegou num lugar pra comprar uma tinta e a loja de material de construção tava colocando móveis. A gente se olhava assim... uma reforma, botou um monte de móveis fora. A gente olhava assim, meu Deus, a gente ganhou Era o que vocês precisavam. Tudo que a gente precisava, a gente ganhou. Como assim? Como assim? E a retribuição, ela vem assim, a gente não, né? Não é que a gente tava esperando isso, mas simplesmente aconteceu. A gente, não é que a gente detalhe, pediu. a gente nem queria abrir uma loja. A gente tava vendendo um produto, ela falou assim, vão lá no sábado. A gente vendia uma pulseira que tinha imã, infravermelho, que ajudava pessoas que tinham labirintite, etc. Era tipo uma pulseira medicinal. Já vi. E essa moça, a Luciana, vale dizer o nome dela aqui, que foi uma pessoa importante nessa fase da nossa vida, ela falou assim, vem pra cá, porque no sábado fica lotado aqui a hora do almoço, e vocês fazem uma demonstração da pulseira. Vocês vão vender um monte. Chegando lá, ela falou... Era uma loja que ela queria oferecer pra gente. Aqui um lugar pra vocês, e assim... E a gente vê uma das coisas, né, que acontece. Mas, assim, são tantas comprovações que a gente vai tendo que a gente vê, olha, assim como a Lourenço falou, tudo como é em cima e embaixo e as coisas acontecem. E tudo também tá no sentido de quanto custa aquilo. Quando a gente tá fazendo sacrifício, quanto custa aquilo pra uma pessoa? Porque na época de Jesus, inclusive, chegou uma moça, uma senhora e deu uma moeda. E outras pessoas julgaram e falaram assim, nossa, olha só, deu uma moeda. Como assim uma moeda? Então Jesus fala, mas isso é tudo que ela tinha. Essa moeda, ela deu Não é sobre tudo. muito. Não é sobre... É sobre o que às vezes... E a caridade a gente também não pode ver com aquilo que a pessoa quer. Eu quero me livrar disso. Eu tô com umas roupas aqui velhas, eu vou me livrar disso. Não, a pessoa tem que custar também. Tem que doer um pouquinho, assim, quando a gente não vai... é o que sobra. Também é sobre isso, né? Não é sobre o que sobra, não é sobre o que tá de resto, né? E hoje a gente vê que... o melhor, real. É muito hoje... Eu acho que o tempo, ele vale mais que o próprio dinheiro. Se a gente for ver hoje o tempo de uma pessoa... Plenamente. Uma pessoa doar seu tempo, assim, nos dias de hoje, que nem você falou, é trânsito, é loucura, é correria. E a pessoa dizer, não, eu vou tirar esse tempo, eu poderia estar fazendo 1000 coisas, eu poderia estar tendo lazer. Agora, no final da semana passada, a gente mora na Bahia, né?
A gente fez um evento lá maravilhoso sobre magia prática, um evento no Gnose Brasil. A gente saiu do evento e eu olhei de frente pra praia lá em Salvador e eu vi várias pessoas com roupa de praia, cadeira, saindo assim. E eu falei assim, nossa, eu não trocaria jamais essa emoção que eu tô sentindo de uma atividade que a gente fez por estar aqui agora na praia. É um lazer maravilhoso, que sempre a gente vai aproveitar. Mas aquele sentimento que a gente sente, de gratidão, de recompensa, que tá associado a todos esses hormônios maravilhosos que o Lourenço nos falou, não tem preço nenhum A sensação que pague. de recompensa é algo incrível, né? Que a pessoa tem que experimentar. Eu leio muito, como vocês aí também já ouviram aqui falar do Caibalion, já li alguns outros livros e outras filosofias, estudo outras linhas de compreensão. Em todas, a caridade é tratada como algo indispensável para uma vida harmoniosa, para uma vida próspera, para uma vida pacífica, né? Dentro do estoicismo é falado sobre caridade, que é sobre se doar pela humanidade, né? E esse se doar pela humanidade, quando ele encaixa na cabeça, eu acredito que quem já chegou até aqui no nosso episódio, com certeza já está entendendo muito bem, né, do que a gente está falando, isso se molda assim como realmente uma ponte. Parece que é o que falta entre você e o seu sucesso, seus sonhos, suas metas, seus objetivos. Isso é a ponte, é a caridade. Com certeza. Não sei se você já ouviu falar também sobre a carta de Paulo de Tarso aos Coríntios. Corinto é uma cidade grega, né? Uma cidade grega que estava passando por muitas situações de, por exemplo, muita fé espiritual, muitas elucidações, assim, da pessoa se crer muito grande, muita desunião, falta de união desse povo. Uhum. Então, ele entrega essa carta e ele fala assim, no final da carta ele fala... e o que resta, então, é a esperança, a fé e a caridade. Porém, a mais elevada é a caridade. E a gente vai pensar, por que a caridade é a mais elevada? Se a pessoa encontra Deus, digamos, a fé, ela, né? O sentido dela já encontrou a Deus. A esperança, aquilo que move a pessoa, porque a pessoa tem que ter algo que move, Sim. né? A fé e a esperança... Nós vamos encerrar aqui, eu vou falar disso daí, pode concluir. A fé e a esperança, elas... tem que mover a pessoa a estar buscando algo. Mas a caridade é a própria expressão de Deus dentro da pessoa. Então, por isso que Paulo de Tarso já falava lá pro povo corinto, naquela época, que ela é a mais exaltada. Porque ela continua, porque ela está dentro desse ser humano que vai continuar expressando ele através da caridade. É transformadora demais, né? É transformadora. Nosso podcast surgiu com o propósito de falar do propósito. Aqui a gente busca histórias inspiradoras, instruções maravilhosas, igual a de vocês, a do Gerard, do Álvaro, que passou com a gente aqui para falar de Despertar da Consciência, de Pista Sofia. E isso que por si só eu já entendo como algo de melhor entrega minha para a sociedade. Porque toda vez que eu gravo um episódio eu vou embora extremamente feliz e satisfeito. E esse vai ser mais um de todos, né? Léo e Chiquinho, sempre falo com eles aí, eu fico, assim, muito feliz quando consigo entregar algo rico, sabe? E nós estamos chegando aos nossos minutos finais, então eu tenho aqui uma proposta, né, dentro do assunto de propósito de vida, é que nós já estamos entregando as nossas moedas cósmicas aqui agora, cada um com seus dons e talentos. E a gente fala de dons e talentos para incentivar quem está do outro lado também a resgatar os seus dons e talentos, essas moedas cósmicas que a gente tem, e... entregue para cada um aquilo agora que o coração de vocês falar. Então, como que vocês acreditam, buscam que o trabalho que vocês estão fazendo possa impactar e continuar mudando cada vez mais vidas. Agora é a hora de abrir o coração e vai chorar também, não tem problema não. Vai chorar. Eu acho que se a gente conseguir, de alguma forma, tocar o coração da pessoa para ela começar, e a gente vai estar feliz. Assim, eu acho que se uma pessoa hoje já... fizer alguma coisa diferente por si mesma e também pelas pessoas que se circundam, a gente já vai ter cumprido com a nossa missão. É plantar essa semente do amor, essa sensibilização que a gente tem que ter, porque às vezes a gente já não se importa mais. Até com uma planta, a gente passa numa planta, vê a planta ali morrendo, isso não é problema meu. Uhum. Então, quando a pessoa começa a se importar, a solidariedade é a dor do outro doendo em mim.
Então, quando eu consigo me colocar no lugar do outro, eu vou pensar como o outro, eu vou querer agir. Então, esse agir que a gente fala, esse pensar, sentir, atuar, esse pensar é a raiz que a gente tá tendo aqui agora. Esse sentimento, ele vai ser o combustível e essa ação vai ser o fruto. Então, o que mais importa dentro de tudo que a gente tá fazendo aqui é a pessoa agir, é a ação, é a caridade. Então, pra quem fica aqui em Belo Horizonte, essa semana, pra quem vai ver rápido esse episódio, ainda tem chance de participar nessa semana com a gente. Pode ficar à vontade com seus recados. Eu vou ler aqui pra vocês que na quarta-feira vai ter uma palestra pública presencial na OAB às 19h30, que é um workshop gratuito. Quem quiser já levar 1 quilo de alimento não perecível vai ser muito bem-vindo, mas também se não puder, não tem problema. A palestra vai ser como ativar os códigos do coração e transformar o servir em força pessoal, que vai ser no auditório da OAB aqui de Minas Gerais, na Rua Timbiras, 3488, no bairro Preto, aqui em BH. Na sexta-feira temos mais uma oportunidade, que é o jantar beneficente às 19 horas, que é na sede do Instituto, uma das sedes do Instituto Gnose Brasil aqui em Belo Horizonte, que vai ter também um canto lírico e música clássica ao vivo. Maravilhoso. Então imagina, poder ali apreciar, ajudar e ainda participar de um evento. Você tocou um pouquinho na questão de frequência, né? Quem quer experimentar, vai lá. Vai lá, é na Avenida Amazonas, 3285, no bairro Barroco, aqui em BH. E também vamos ter uma ação prática que vai ocorrer no domingo, dia 30/11, que vai ser presencial no Lar na Luz, numa creche Bom Pastor, das 9 da manhã às 10h30, que também é uma instituição filantrópica que ajuda cerca de 50 pessoas com necessidades especiais. E eu vou deixar aqui um contato que é do Leandro, que é um dos nossos coordenadores aqui em Belo Horizonte, que é o 319 88710330. E assim, quem perder essa semana pode entrar em contato com ele. Se tiver como deixar depois nos comentários também, né, Ricardo? Vamos deixar aí. Pode mandar todos os links, todos os números. A gente coloca na descrição do vídeo e nos comentários. Vai ser muito importante para que a pessoa possa entrar nesse grupo daqui, né? E quem não é de Belo Horizonte, que tá assistindo, acho que como o Lourenço falou, a gente tem o ICU Brasil Oficial no Instagram, que pode entrar em contato com a gente por lá, que também a gente tem mais de 130 sedes aqui no Brasil. Então, vai ter vários locais aí que o Instituto da Caridade está presente, registrado com o CNPJ, tudo certinho. Somos uma instituição registrada juridicamente. Então, a gente tem toda essa parte jurídica também que ampara, né? Que a gente sabe que, assim como é em cima e embaixo, a gente precisa estar registrado aqui nessas leis do mundo físico aqui. Então, a gente tem toda essa estrutura. Então, assim como você falou, a parte legal, a gente está tudo registrado e a gente espera você. Dê o seu primeiro passo, comece hoje. Porque o dia mais importante para começar é o agora, né? O momento presente, não é por acaso que ele é um presente. A gente tá aqui falando sobre um tema tão importante e não pode ficar na teoria. Essa é a minha mensagem final, né? Que não fique na teoria, que a caridade se torne realmente um fruto e uma constância na nossa vida. Não é aquela coisa que a gente vai desenvolver uma vez no mês. Mas sim aquela coisa que a gente vai levar pro nosso caráter, a nível de caráter, a nível de comportamento, a nível de personalidade ali. Além da oportunidade de estar com vocês nos eventos, aprendendo mais sobre isso e sobre outros assuntos também, né? Que é riquíssimo o círculo do Instituto Gnose Brasil e do ICU, que carrega muito mais coisas do que só falar de caridade, né? E com certeza. Meu amigo, fique à vontade. O que falar depois dessa inspiração linda da Andressa, né? É isso, façam a caridade, assim como você se enche de verdade, o teu verbo se enche de poder e a tua vida se enche de abundância espiritual, porque você faz o que você pensa e sente. Isso nós chamamos de congruência. Fale de caridade, pratique caridade, seja caridade, porque você não sabe quando Deus vai precisar usá-lo. E ser um instrumento dele é a maior honra e é o propósito de todos. Pode ser que uma pessoa seja... eu nasci para ser médico, eu nasci para ser advogado. Pode ser. Mas na medicina você pode ajudar a quem mais necessita e ser um instrumento médico de Deus. Na advocacia você pode ajudar a quem mais necessita e ser um instrumento de justiça de Deus. Você que está aí em casa, que instrumento você está sendo de Deus? Esse é um propósito lindo que você pode abraçar e servir. Então, acredito que essa é a nossa mensagem. Perfeito. Eu gostaria de agradecer estar aqui com você, Ricardo. Inclusive, eu trouxe um presente para você quando acabar aqui. Que honra! Vou trazer um livro. Muito obrigado. Para te dar. E você falou que gosta de ler. Gosto. E eu espero que as pessoas que escutaram esse podcast, que se elas pensarem em fazer uma boa ação por alguém, a raiz,
sentirem esse anelo de fazer Combustível. e praticarem essa ação, o fruto, nós cumprimos a nossa missão de estar aqui hoje com vocês. Perfeito, maravilhoso. Agora, depois dessa inspiração filosófica dos dois aqui, eu vou ter que falar mais um minutinho. Afiar o machado, afiar a ferramenta, a gente tem que estar pronto para o momento que Deus vem para nos usar. Se ele chegar e não te achar pronto, fica aí mais uma reflexão para quem está aqui com a gente até agora, né? E para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, a gente precisa de quem? De todos vocês. Povo lindo que acompanha nosso Intelcast. Estamos chegando ao final de mais um episódio maravilhoso, mas já peço a vocês que não deixou o like, deixem um like aí, por favor. Deixem seus comentários, suas dúvidas. Críticas são sempre bem-vindas, eu também não ligo. Se a gente falou alguma besteira aqui, podem pontuar aí, né? Com certeza. Com certeza a humildade é um dos passos da caridade. Exatamente. Né? Compartilhem muito para que a gente possa fortalecer essa energia coletiva de amor ao próximo, de destrancamento da mente para o que esse mundo nos impõe todo santo dia. No final das contas é sobre isso. A gente está buscando nossa própria libertação. O nosso Cristo interior que nos tira, olha, né, só, desse miolo de bagunça que é o mundo e nos coloca numa posição um pouquinho diferente para a gente enxergar as coisas com maior clareza. Então, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado. Leide, muito obrigado. Ficamos por aqui em mais um episódio do Intelcast. Dezembro tem mais um episódio e aí a gente vira a grade para 2026 com muita coisa nova para vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado e fui!